Tá bom, professora. Minutinho. Bom, já passou 2 minutinhos, então vamos começando aqui, tá bom? Na aula antes... Opa! Mais uma pessoa. Olá, Jennifer, tudo bem? Oi, professora, tudo bem, e você? Tudo bom. Tá falando aqui para a gente esperar um pouquinho, aí apareceu você. Então, tá bom. Então, vamos começando a falar aqui dos exercícios, que, na verdade, a gente começou a fazer e falar na aula antes do dia aí dos professores, que a FACP decidiu, então, parar um pouquinho mais do que estava no calendário, né? Então, na aula anterior, nós estávamos fazendo alguns exercícios da titulação ácido base, e aí eu tinha pedido para que vocês tentassem finalizar um exercício que era de curva de titulação. Então, a curva de titulação, ela é bastante importante. A gente pode obter utilizando um potenciômetro, que no caso de uma titulação ácido base, seria o próprio pH-metro. Deixa eu compartilhar para falar um pouquinho a respeito disso, né? Então, a curva de titulação vai permitir que a gente enxergue todo o percurso da titulação, desde o início até o final, passando pelo próprio ponto de equivalência. Então, a curva em si tem esse formato aqui. Então, ela pode ser obtida para todos os tipos de titulações, então, ácido base, precipitação, complexação, oxirredução, qualquer tipo de titulação, a gente vai conseguir graficar, né, obter, então, graficamente o comportamento do que vai estar mudando cada gota que é adicionada do titulante. Então, aqui no eixo X, a gente vai ter o volume do titulante, e aqui no eixo Y, em geral, a gente está acompanhando uma variação. No caso de uma curva de ácido base, essa variação é o pH. Se fosse uma curva de precipitação, de reação de precipitação, né, de uma titulação que forma precipitado, aqui no eixo Y, a gente podia ter, por exemplo, a concentração, né, então, o PCl, se fosse uma titulação de prata com Cl-. Então, ia ser o PCl, que é o menos log da concentração de Cl-, e é ele que iria estar variando, e a gente iria colocar aqui no eixo Y.
No ponto de inflexão, a gente vai ter o resultado justamente do volume equivalente que representa, então, que a reação terminou, reação entre o titulante e o titulado. E aqui na metade do volume do ponto de equivalência, se a gente tem uma curva ácido-base e faz aqui metade desse volume, que seria o volume aqui da inflexão, coloca aqui no gráfico e rebate para encontrar o valor de Y, esse valor de Y vai representar o pK do ácido. Então, a curva de titulação também é usada experimentalmente para que a gente possa determinar pKs de ácidos que a gente não sabe, tá? Então, é um procedimento comum para obter pKs. E se fosse uma curva de precipitação, como eu disse, aqui eu ia obter o KPS. Então, aqui eu ia conseguir calcular, né, o valor P do KPS envolvido. Tá bom? Se fosse uma curva de complexação, da mesma forma, e se fosse de oxirredução também, ia ter aqui o comportamento, né, da reação de oxirredução. Voltando para a lista, então a nossa listinha de exercícios que a gente estava resolvendo, deixa eu ver onde que eu deixei ela aqui. Então, aqui, nós resolvemos praticamente todos os exercícios que são significativos em relação à titulação ácido-base e deixamos esse daqui por último, que é de curva de titulação. Então, exercício 17, a gente parou, a gente não terminou. Aqui é solicitado, né, nesse exercício, que se calcule o pH a vários volumes de titulante. Quando a gente faz isso, na verdade, a gente tem que enxergar as espécies que vão estar presentes nesse Erlen aqui, que é onde a gente vai estar fazendo a própria titulação. Então, tudo aquilo que a gente já viu sobre equilíbrios, sobre cálculo, né, do que acontece, se vai ter hidrólise, se não vai ter hidrólise, tudo isso vai ser útil para a gente conseguir determinar essas concentrações. E o que está acontecendo durante a própria titulação. Então, o pH vai variar, porque aqui é uma titulação ácido-base. Eu tenho 10 ml do titulante, 25, 50, 60. E foram adicionados aqui como amostra 25 ml de um ácido fraco, que tem uma concentração 0,2, e tem também aqui o valor do K. Então, eu vou ter que calcular para cada volume o quanto desse ácido está sobrando, ou no final, né, dessa titulação, depois que essa titulação já acabou, inclusive, já passou o ponto de equivalência, se está sobrando base, e também qual que seria o pH nessa situação. Então, a curva de titulação vai permitir que eu acompanhe o que está acontecendo desde o início até o ponto de equivalência e mesmo depois do ponto de equivalência. Eu vou trabalhar com o quanto de ácido vai reagir com o quanto de base, do mesmo jeito que a gente faz todos os outros exercícios, porque o número de mols vai, então, indicar, né, o quanto que eu reajo ou que ainda sobra, tá bom? Aqui no caso, como é um ácido fraco, a gente vai ter um trabalho adicional, que é achar a concentração do ácido pelo que reagiu, e depois determinar a concentração de H+, usando o Ka. Se fosse um ácido forte, a mesma concentração que eu iria calcular, que é o que seria o resultante da reação com a base, já seria a concentração de H+.
mas não é, porque é um ácido fraco, aí eu vou ter que usar aqui o valor fornecido de Ka, ok? Eu tentei fazer um esquema aqui, mas não ficou muito bom. Então, eu estava tentando escrever aqui um pouco mais rápido, né, do que eu consigo digitar no próprio Word para resolver o exercício. Então, aqui o que eu tenho é o titulante e o titulado aqui no Arlen. E nesse exercício, eu vou ter aqui como titulante o NaOH, que vai liberar OH-, e vou ter o ácido fraco, que vai liberar, só que parcialmente, né? Então, equilíbrio aqui, e uma quantidade de H+. Vou calcular número de mols de OH-, número de mols de H+. Com o volume que eu for acrescentando aqui, gota a gota, então aqui, né, é gota a gota. E aqui tem uma quantidade já fixa. Cada gota que cair vai reagir para formar água. Então, H+, reagindo com OH-, neutralizando para formar água. O que neutraliza aqui consome, né, o H+ que eu tinha de amostra aqui, que era o ácido, e vai mudando o pH. Então, qual que é a nossa expectativa aqui, ó? Antes do ponto de equivalência, tem um excesso de ácido, porque tem essa quantidade aqui que foi adicionada. Tá aqui, né? Então, aqui a concentração de HA nessa amostra é de 0,2. E o volume total, que já me permite calcular o número de mols total de HA, era de 25. Cada gotinha que cair aqui, eu quero saber quanto que consumiu dessa quantidade de mols aqui do próprio HA, ok? Depois do ponto de equivalência, vai ter um excesso de base. Então, aqui, depois do ponto de equivalência, vai estar sobrando OH-. E aí, eu vou calcular, então, tudo que foi colocado, menos o que reagiu, para ver o que sobrou, para poder me dar o valor de pOH e depois de pH. Então, o que eu tenho que fazer é verificar o quanto reage, certo? Para poder traçar essa curva de titulação. Deixa eu ver o que a gente já tinha escrito na última aula. Então, tá. Então, primeiro ponto, tem aqui o volume 10. No exercício, pede para calcular o pH quando o volume adicionado de titulante foi de 10 ml. Uma pergunta importante que a gente pode já fazer um cálculo aqui de cara em todos os exercícios desse tipo é qual que é o volume do ponto de equivalência, só para que a gente já saiba se esse 10 aqui está antes ou está depois do próprio ponto de equivalência. Então, como que a gente faz essa conta? Essa conta é relativamente simples. Então, é aonde vai ser igual, certo? Então, concentração aqui do ácido, vezes o volume, vai ser igual concentração da base vezes o volume. Por quê? Porque é onde o número de mols vai ser igual. E eu sei o volume que foi adicionado de ácido, porque ele é fixo, então eu vou conhecer esse volume aqui do NaOH através dessa relação. A concentração do ácido é de 0,200, o volume que foi acrescentado foi 25, a concentração do NaOH
é 0,1. Então, eu vou conseguir calcular aqui o volume de NaOH no ponto de equivalência. Então, esse volume aqui vai dar 50 ml. Concentração é o dobro, né? Então, aqui eu vou precisar de 50 ml do NaOH. Significa que aqui no 10, eu tenho uma condição que é antes do ponto de equivalência. Então, eu já sei que está sobrando H+. Desses volumes que foram solicitados aqui, 50 é o próprio ponto de equivalência e 60 é maior que o ponto de equivalência. Os outros são abaixo. 25 e o 10 são antes do ponto de equivalência. Então, tá sobrando H+. Depois vai ser justamente aonde eu vou ter a hidrólise, porque é um ácido fraco, então o H foi reagido, mas sobrou A-, que sofreu hidrólise, e depois do ponto de equivalência vai ter excesso de OH-. Então, aqui, se é antes do ponto de equivalência, eu sei que está sobrando H+, o que eu faço? Concentração, número de mols do titulante é igual ao número de mols do titulado, só que não reagiu tudo, porque eu não coloquei a quantidade equivalente. Então, não atingiu o ponto de equivalência, portanto, está sobrando número de mols de HA. Como que eu vou descobrir quanto? Então, HA vezes o volume final vai ser igual a HA total, que foi acrescentado, menos a concentração do NaOH, que já foi adicionado. Certo? Então, aqui vai ficar com concentração 0,200. Volume 25. Reagiu com quanto do NaOH? Então, esse daqui representa a quantidade que vai reagir. Então, essa subtração aqui, né, representa o que vai reagir aqui. Então, 0,100 vezes 10. Essa quantidade de mols aqui que vai reagir com essa quantidade total de HA que eu tinha. E aqui eu vou dividir por 35, que é o volume final. Então, seria o 25 mais o 10 que eu estou adicionando, porque eu quero encontrar a concentração de HA que eu tenho no Erlen. E agora o volume do Erlen mudou. Então, vou fazer essa conta aí. Quantidade de HA reagiu, né? Então, eu tinha 0,2 vezes 25, mais reagiu 1. Então, ficou 5 mols. Na verdade, o volume aí está em ml, né? Porque a gente consegue calcular direto, já que vai cortar os volumes. Mas tem que tomar cuidado como que a gente organiza isso, tá? Então, vai ficar 5 menos 1 dividido por 35. Então, a concentração do ácido nos 10 ml vai dar 4 dividido por 35. Então, vai ser igual a 0,114 mol por litro.
significa essa concentração? Significa a concentração que está sobrando ainda no Erlen, porque já reagiu com a quantidade equivalente a esses 10 ml do NaOH, mas ainda está sobrando, então, 0,114 mol por litro. Ok? Professora, se eu quisesse calcular o pH nesse momento, como ele é um ácido fraco, eu teria que usar o Ka, mas se fosse um ácido forte, eu poderia pegar essa concentração e fazer menos log dessa concentração. Exatamente. Tá. Então, a gente vai calcular o pH, porque para fazer a curva a gente precisa de todos esses pHs, tá? Então, eu vou ter que calcular o pH aqui. Então, eu escrevo a reação do ácido para lembrar. Ele é um ácido fraco. Então, eu não sei por que ele coloca o acento, né? Vamos tirar esse acento. Então, aqui, ele é um ácido fraco. Então, a gente sabe que aqui, na verdade, ele não é totalmente dissociado, não é essa concentração que vai ser de H+. Então, só uma parte vai dissociar. E só o que dissociar que vai gerar pH. Então, aqui, eu tenho que fazer justamente, né, pelo valor do Ka, para conseguir achar a concentração. Daquele jeito que a gente já fez várias vezes. Então, Ka vai ser igual a X vezes X, dividido pela concentração do HA. Qual concentração? Essa que eu acabei de encontrar. Então, 0,114. Eu não tem mais aquela quantidade total, que era o 0,2. Agora, tem essa quantidade aqui, que eu acabei de calcular. Então, no exercício, tem o valor de Ka, que é 2 vezes 10 a menos 5. Então, a gente vai substituir. 2 vezes 10. Opa! Onde foi parar? Então, 2 vezes 10 a menos 5 igual x quadrado dividido por 0,114. E assim eu vou determinar o x, que vai ser igual a H+, para eu poder achar o próprio pH. Estou fazendo essa continha aqui. 0,114 vezes 2 elevado a 10 a menos 5. E aí, eu tiro a raiz desse valor. Então, aqui o x vai dar 0,0015. E isso é igual a concentração de H+. Então, agora eu consigo calcular o pH. Menos log da concentração de H+, menos log de 0,0015. Deu 2,82. Então, o primeiro pH do exercício deu 2,82. E a gente está tentando construir a curva. Opa! Então, aqui do lado, a gente já pode ir traçando a curva.
Então, como que a gente vai construindo essa curva? No eixo X, volume de NaOH. E no eixo Y, pH. Então, aqui, nos 10 ml, a gente encontrou o valor de 2,82. É claro, né? Para fazer bonitinho, tem que fazer uma escala aqui. Não sei se eu consigo fazer muito bem isso aqui. Depois a gente vai ter um salto, então esse pH vai mudar bastante, né? Mas vamos tentar supor que aqui fosse 2, 4, 6. Então, 2, 4, 3, próximo a 3, a gente teria aqui o 2,82 no volume 10. Então, esse primeiro ponto. Para ajudar um pouco, um pH que não está pedindo aqui no exercício, mas que a gente deve até calcular, para ter uma ideia boa, é o próprio pH do ponto zero. Então, esse pH aqui inicial não está sendo solicitado, mas a gente pode calcular. Que é o pH no volume zero de NaOH. Então, vai depender só do ácido. A concentração é 0,2. O volume, nesse caso, não vai alterar a concentração, não foi feita diluição lá dentro do Erlen ainda. Então, a gente teria 0,2 vezes 2 elevado a menos 5, que é o Ka. Daí, esse valor, tirando a raiz, 0,02, e daí a gente consegue obter o pH. Então, dá 2,699, então 2,70. Então, aqui a gente calculou o pH pelo próprio Ka também, tá? Então, esse pH aqui está dando 2,70. Por que que é interessante? Só para a gente ver, né, de onde essa curva inicia. Então, ela inicia bem aqui, que aqui é o volume zero. Ok? Aí, o outro ponto que está sendo pedido para fazer o cálculo é o 25. Então, aqui 10, aqui 20, 30, 25. Então, o volume aqui, intermediário, né, entre 20 e 30, volume 25. O que a gente vai fazer? Continua sendo antes do ponto de equivalência. Então, ainda está sobrando ácido. Então, vou fazer aqui volume de NaOH. E vai ficar igualzinho a conta. Então, a mesma conta que a gente tinha feito antes. Essa daqui. Porque é a mesma situação. Só que o volume mudou. Então, aqui, eu vou determinar a concentração de HA. Que vai ser o resultado ali dentro do Erlen, né? Fazendo como? Fazendo a quantidade que tinha desde o começo, então 0,200
vezes 25, que era o volume inicial, menos a quantidade de NaOH que reage. Então, 0,100 vezes 10. E isso tudo dividido pelo volume total. 10 não, né? 25. Então, já foram adicionados 25 ml de NaOH. Aqui, vou dividir, então, por 50. 25 do ácido e 25 do próprio NaOH. Então, a concentração agora do HA vai ficar vamos ver. Dois e meio dividido por 50. Então, vai dar 0,05. 0,05 molar. É um ácido fraco. Eu ainda preciso encontrar a concentração de H+, para poder calcular o pH. Então, tudo isso aqui também é igual. Vou usar o Ka para fazer minha conta. E aqui a concentração mudou para 0,05. Essa concentração aqui que eu calculei. Certo? Então, agora vamos ver o pH. Aqui vai dar 0,01. E esse pedacinho aqui do pH também vai ser igual, para a gente poder determinar o pH. Só que na concentração 0,01, que foi o que sobrou. Então, 0,01 dá 3. E tá coerente, por quê? Porque a curva de titulação, ela realmente vai variando pouco, até que no ponto de equivalência ela dá aquele salto. Então, o pH ele vai subindo bem devagar, até que dá aquela mudança brusca. Pronto. Então, agora a gente tem mais um pH. Aqui, no 25, opa, o valor foi ainda bem pertinho, né? Tá 3. Aqui, não lembro mais a escala, 2, 4. No meio, então, seria o 3. Então, ele tá subindo aqui, né? Essa curva tá subindo assim, bem devagarzinho. Aí, o próximo volume que é solicitado para que seja feito o cálculo é o 50. Então, aqui na curva, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. E o 50 é justamente o ponto de equivalência. Então, aqui, se a gente fizer essa conta exatamente igual ao que fizemos no A e no C aqui, vai dar 0. Porque eu reagi tudo.
Então, eu vou fazer a conta do quanto tinha. Então, H aqui vai dar 0. Não está sobrando nada. E não está faltando também, não está sobrando o H menos. Por quê? Porque é justamente o ponto da equivalência. Então, aqui, se eu estou no ponto de equivalência, a fórmula de cálculo tem que ser diferente. Então, aqui, por ser um ácido fraco, o que vai acontecer é a hidrólise. Então, H+ e OH- acabou, não está sobrando. Mas o A- do ácido está sobrando. E agora ele vai, então, sofrer hidrólise. Aquela nossa reação com água. Que vai ter equilíbrio aqui, para formar de novo o ácido fraco e liberar OH-. Então, na hora que a gente escreveu essa reação, a gente já sabe que por causa dessa hidrólise aqui, no ponto de equivalência, essa titulação vai ter um pH básico. Ok? Então, aqui. Na verdade, não é a hidrólise do ácido fraco, é a hidrólise da base conjugada, né, do ácido fraco. Que vai fazer, então, com que esse pH no ponto de equivalência seja básico. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Primeiro, a gente vai ter que calcular o K da hidrólise. Lembrando que o K da hidrólise é como se fosse KB, que é da base conjugada. Então, o K da hidrólise vai ser igual a KW dividido pelo K. Então, vai ser 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 2 vezes 10 a menos 5. Vamos fazer aqui. Vai dar 5 vezes 10 a menos 10. E agora a gente precisa calcular o OH- para poder calcular o pH. Então, aqui, eu já sei quanto vale essa constante, que está aqui. Esse aqui eu não sei, é X, e esse aqui eu não sei, é X. E eu vou ter que calcular.
O HA eu sei. Por quê? Porque o HA não foi consumido. Então, é o que tem do volume que foi adicionado aqui do próprio ácido e da concentração. Então, aqui vai ficar a eletrólise. Opa. X quadrado dividido por A menos. Quanto tem do A menos? Quanto vocês acham que tem do A menos? Não faz ideia? Uma resposta bem honesta. Todo mundo não faz ideia? Ninguém tem alguma ideia? Jennifer, Stephanie, Gabriela. Seria 0,2 menos X? O A menos reagiu para formar alguma coisa? Não. Então, só 0,2. Certo? Porque quem está reagindo é o H+. Agora, o A menos, ele é a base conjugada. Ele só está sofrendo a hidrólise aí nessa reação, que é o que a gente quer calcular. Concorda? Então, voltando aqui, só tem uma coisa que aconteceu, que a gente até pode tentar ignorar, mas vai dar um erro razoável, dependendo um pouco dos volumes envolvidos. A concentração seria 0,2, mas o volume mudou. Então, foi feita uma diluição aí, né? Então, a gente tinha 25, 0,2 vezes 25, dividido agora por 75, porque é o 25 mais 50. Ok? Então, vamos escrever aqui. Concentração de A menos vai ser igual a 0,200 vezes 25 dividido por 75.
Então, vai dar 0,067. Então, vou escrever aqui. Certo? Então, agora a gente consegue fazer a conta. Cada hidrólise vai ser igual a x quadrado dividido pelo a menos 5 vezes 10 a menos 10 igual a x quadrado dividido por 0,067. Então, x aqui vai ser igual à concentração de OH-. Eu vou ter que calcular pOH. Aqui, vamos ver. Vocês estão fazendo a conta junto comigo aí? Para ver se está certo? Eu tô, professor. Por enquanto tá tudo certo? Sim, o meu tá batendo. Tá. Então, aqui, a gente vai calcular o pOH, já que tinha OH menos, né? E deu 5,23. O que significa que o pH realmente é básico. E tá dando 8,76. Então, se a gente for agora aqui na nossa curva, esse pH aqui dos 50 tá dando 8. Então, 2, 4, 6, 8. Que seria 9 aqui, mais ou menos. Então, essa curva veio e deu um salto aqui. E ela vai vir aqui. Não ficou bonita, né? Mas aqui, então, é onde a gente vai ter o pH só da base. Tá? Vou desenhar essa curva mais para baixo. Ok? Daí, agora, o último ponto. O último ponto é 60. Então, 60 ml já acabou o ácido. O ácido acabou em 50. Agora, vai ter sobra de OH menos. Então, esse pH aqui vai ter que dar básico. Como que a gente vai fazer o cálculo? Então, agora, a concentração do final aqui vai ser de NaOH. Essa concentração de NaOH
final vai ser igual o que reagiu. Então, tem o NaOH vezes o volume adicionado, menos a quantidade de ácido que tinha. Então, HA vezes o volume do próprio HA. E aqui eu já vou calcular direto, dividindo pelo volume total. Que é tudo que está no Erlen. Então, aqui eu ainda não sei, vamos deixar. Aí, aqui, nós tínhamos uma concentração 0,100, o volume adicionado foi 60, reagiu com todo o ácido, tinha 0,200, foi acrescentado 25 ml. Então, aqui é o número de mols menos o número de mols, dividido pelo volume total. O volume total, então, era 25 mais 60. Então, 85 aqui. Concentração de NaOH vai ser igual cadê? Então, 0,100 vezes 60. Deu 0,0118 molar. E no caso do NaOH, é uma base forte, então, o que tem, a gente já sabe que é igual a concentração de OH-. Então, eu vou poder calcular o POH direto. E aí, a gente encontra o pH. 12,07. E faz muito sentido. Por quê? Porque o pH da base pura seria 13. Porque NaOH01. Então, o pH seria 13. E como já reagiu com uma parte do ácido, está dando 12. E a curva vai do pH ácido até o pH básico, certo? Então, aqui, né, vai dar, tá dando 12, vai ainda subir um pouquinho, se eu acrescentar mais base, a tendência é ele ficar o mais parecido possível do próprio 13, que seria a base pura. Ok? Então, essa curva aqui, final, tem o formato mesmo que a gente espera.
ela tem um pH inicial de 2,70 e termina no pH. Então, ela começa assim, dá um salto e termina aqui no pH entre 12 e subindo um pouquinho. Se colocar mais, provavelmente a gente chega em próximo a 13. E aqui no meio, né, tá o volume de 50. Ok? E o pH, 8,70 alguma coisa. Certo? Esse exercício, ele dá bastante trabalho, né? Deu para perceber que ele é trabalhoso, mas, na verdade, ele não envolve nada de muito novo, ele envolve os mesmos conceitos. Então, nosso pH baseado nas espécies que estiverem em solução. Então, a gente tem o ácido fraco, vai ter que fazer a conta pelo Ka. A gente tem, então, a hidrólise, no caso aí do ponto de equivalência, vai ter que calcular o K da hidrólise e, assim, calcular, então, o pH final. Ok? Certo? Perguntas? Opa. Professora, se fosse um ácido forte e uma base forte, no ponto de equivalência, eu ia ter que usar KW, e aí o Sim. pH ia ser 7. Isso, exatamente. Então, ia dar a neutralidade, porque ia estar na mesma concentração de H+, e de OH-, não ia sobrar nenhum nem outro. Então, o pH ia ser 7. Certo? Certo, eu acho que eu entendi. Tem uns outros exercícios aí parecidos, né? Isso. Então, eu ia comentar justamente do exercício 18. O exercício 18, ele é igual, só que aqui é o contrário. Então, a gente tem uma titulação de uma base fraca, que é o NH3, e está sendo titulado com ácido clorídrico 0,1. Então, aqui não está escrito, mas vocês sabem o Kb do NH3, né? Quer dizer, o NH4OH. Kb é 1,75 vezes 10 a menos 5. E aqui está sendo solicitado, então, para fazer a curva com os volumes 0, 10, 25, 50 e 60. Então, vai ficar similar ao que a gente fez antes do ponto de equivalência, depois do ponto de equivalência, mas ao contrário. Então, vai começar de um pH básico e terminar num pH ácido, que seria o oposto aqui dessa curva. Certo? Certo. E com isso a gente já fez aqui todos os exercícios de ácido base, tá? Que são pertinentes. Então, tem outros de titulação com a curva, tem inclusive aqui embaixo o 25, que tem pontos mesmo da curva de titulação feita com o potenciômetro, né? E aí aqui nós teríamos que traçar o gráfico e encontrar ponto de equivalência, igual que vocês fizeram no próprio simulador, né, no VLab, e usando Excel. Então, aqui é só traçar a curva no Excel e encontrar a primeira e a segunda derivada. Daí tem mais exercício disso, aqui a gente já fez, e agora a gente pode passar, então, para falar um pouquinho sobre as outras titulações. Tudo que a gente falou é exatamente idêntico para qualquer outra titulação. O que muda é a reação que vai estar acontecendo. Então, se está envolvendo um agente precipitante, a reação vai ser a formação de um sólido. Se está envolvendo um agente complexante, a reação vai ser de formação de complexo.
Se for de oxidação, então vai ter troca de elétrons. A troca de elétrons talvez seja que a gente tenha um pouco mais de dificuldade para fazer o balanceamento, que foi até uma questão que caiu lá na longa 1, porque a gente tinha, então, o ajuste, né, também do número de elétrons, e isso é importante. Então, a gente vai precisar de uma tabela de potenciais para verificar, então, a proporção estequiométrica de quem está sofrendo a reação de redução e de oxidação. Certo? Professora, onde que eu posso pegar essa tabela de potenciais? Olha, o meu conselho é pegar no livro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar para vocês uma tabela completa que eu tenho aqui, que é, acho que é do Scoob mesmo, e aí fica melhor do que pegar essas tabelas da internet. Tá? Então, eu coloco lá no portal. Tá bom. Bom, Professora, posso deixa eu... perguntar rapidinho da atividade online? Então, no caso, na atividade online, os cálculos teriam que ter feito também primeira e segunda derivada? Sim, ou pelo menos a primeira, né? Para permitir que a gente conseguisse calcular com mais exatidão, porque no ponto de inflexão a gente tem uma certa dificuldade, principalmente quando as curvas não são tão amplas, né? O degrau não é tão alto. Aí o melhor é calcular, então, pela primeira ou pela primeira e segunda derivada. Antes só de passar aqui para precipitação e etc., só para mostrar para vocês, então, na apostila, tem alguns comentários das curvas, tem uns resumos aqui de tudo que vai estar, né, envolvido, aquela situação de encontrar o pKa pela própria curva. Aqui, inclusive, para ácidos polipróticos, que a gente vai ter mais graus de dissociação, quer dizer, mais Ks envolvidos, né? E a questão, então, se for um ácido forte, se for um ácido fraco, o que vai acontecer? Incluindo a hidrólise aqui no próprio ponto de equivalência, tá? E se a gente tiver a diluição dos ácidos, o que a gente espera é o mesmo ponto, né? Quer dizer, a curva vai ter um formato muito parecido, mas a curva vai ficando mais estreitinha. Então, aqui são ácidos mais fracos, e se eu tiver ácidos mais diluídos, também vai estreitar. A inflexão vai ficando cada vez menor, vai ficando mais difícil de enxergar. Ok? Então, a curva de titulação, ela vai dar algumas informações interessantes para a gente. Aqui é o contrário, que seria da base, né? E aqui um pouquinho de considerações também de um ácido poliprótico, para encontrar o pK1 e o pK2. Ok? Então, tem exemplos, né? Aleico, oxálico. Aí um pouquinho sobre as mudanças de cores dos pHs, com pK mais 1 e menos 1. Aqui, fenolftalina, alaranjado de metila. E na curva, a gente também consegue perceber quais indicadores são mais apropriados que outros. Certo? Ok? Ok. Bom, aqui um pouquinho mais de indicadores, erro da destilação, que a gente já falou,
quero adiantar aqui para a gente ir para a precipitação. Nossa próxima. Aqui está sendo colocado vários exemplos, né? Em relação a isso que a gente fez, envolvendo carbonato, envolvendo nitrogênio. Esses que têm misturas, eu tinha dito lá na lista de exercícios que não vai cair. Então, não vai cair, tá bom? Aí a gente chega aqui na titulação de precipitação. Então, qualquer titulação que, como resultado, no ponto de equivalência, a gente vai ter a formação de um sólido insolúvel, vai ser chamada de reação, de uma titulação de precipitação. Tudo que a gente disse sobre como encontrar as concentrações, então, o número de mol de titulante igual ao número de mols do titulado. Curva de calibração, mesma coisa, pode ser acompanhada da mesma forma. Algumas coisas diferenciadas são os tipos de indicadores que a gente vai poder empregar, porque agora eles têm que também mostrar essa característica de sólidos insolúveis, né? E as próprias aplicações, né? Então, na titulação ácido-base, a gente viu que não era só concentração de ácido ou de base que a gente podia calcular, mas fizemos, inclusive, um exemplo que foi possível calcular a quantidade do gás CO2. Então, aqui as aplicações também vão variar um pouco. Aqui, que eu estava falando para vocês, então, a curva, ela é igual, que a gente acabou de falar, aqui no eixo X, a gente vai ter o volume do titulante, e aqui no eixo Y, a gente vai ter a função P também, só que em vez de pH, a gente tem aqui um P da concentração da espécie que vai estar mudando. Então, essa titulação aqui foi de prata. Prata é uma boa, né? Um bom analito a ser determinado por volumetria de precipitação, porque tem os sólidos conhecidos, cloreto de prata, o próprio iodeto de prata também pode ser usado, o brometo de prata. Então, vai ser uma reação bem tradicional aqui na volumetria de precipitação. Essa concentração P aqui, ela é do mesmo jeito que o pH, então menos log da concentração de Ag+. E eu posso fazer isso para qualquer outro. Então, eu poderia estar monitorando aqui na minha curva o PCl. Então, o Cl- como a concentração do halogênio, né, que está sendo adicionado aqui para reagir com a prata. Então, ia ser o Px como menos log da concentração de X, ok? Então, tem um exemplo aqui, que é justamente com a prata. Então, aqui, 50 ml de um cloreto, reagiu com 0,0500 mol de prata, que estava, não, a concentração aqui do cloreto era 0,0500 e a prata 0,100. Como é que a gente sabe o volume do ponto de equivalência? Do mesmo jeito, CV, para encontrar, então, a quantidade que vai ter de um, que se iguala à quantidade do outro. A reação é a reação de formação do sólido, então, vai envolver o KPS, certo? E se eu tenho a concentração de 1, então, se eu tiver a concentração da prata, eu vou conseguir calcular a concentração do Cl- e vice-versa, usando a própria relação do KPS, ok? Então, no ponto de equivalência, eu tenho a igualdade dos números de mols, que é o que está sendo colocado aqui, e aí, assim, eu determino qual que é o volume do ponto de equivalência. C1 igual, C1V1 igual C2V2. Então, aqui, 0,500 vezes 50, igual 0,100 vezes 25, aqui no caso, seria o ponto de equivalência. A curva de titulação,
já está mostrado aqui na apostila como é que calcula, é igual que a gente acabou de fazer. Então, eu vou estar vendo quem reagiu e quem sobra. No início aqui, o AG+, é o agente titulante. Então, está sobrando CL- antes do ponto de equivalência. A diferença aqui é que para encontrar a concentração do outro, eu vou ter que usar o KPS. Então, eu acho que a concentração do CL, pelo que reagiu, aqui vai ser o volume total, igual que a gente acabou de fazer, e aqui vai ser a concentração que tinha, menos o que foi adicionado. E aí, para achar a concentração de prata equivalente, eu tenho que usar o KPS. Se eu quiser só o PCl, aí acaba por aqui. Mas se eu quiser converter, quando é pH, a gente tem pH mais POH igual 14. No caso, então, da precipitação, o KPS, né, o valor da constante, vai ser igual a concentração de um íon vezes o outro, e é assim que a gente vai ter, então, a relação entre esses íons, tá bom? Então, aqui está sendo feito todos os pontos da curva, até o final, antes e após o ponto de equivalência. E se a gente traçar a curva pela concentração de Cl-, ela vai ficar no formato, e pela concentração de prata, ela vai ficar no formato oposto. E o ponto de equivalência está bem aqui no meio, ok? Então, aqui pelo PCl e aqui pelo PAG, tá bom? Fora isso, o que tem na lista de exercício? Então, na lista de exercício, a gente tem alguns tipos de titulações que são especiais aqui na precipitação. Então, tem métodos diferentes. A gente pode ter o método de Mohr, a gente pode ter o método de Vohra, e pode ter o método de Fajans. Na verdade, o que muda é o jeito que a gente usa o próprio indicador. Então, no método de Mohr, a titulação é direta, a gente vai usar íons cromato para visualizar o ponto final. Então, quando sobrar, vai reagir, né? E aí a gente vai ver um precipitado de outra cor, que é do próprio cromato. No método de Vohra, eu já vou ter uma titulação que é indireta, que é como aquela que a gente fez do CO2, acrescenta uma quantidade a mais, e aí subtrai do total, né, o que reagiu, para fazer a conta do que realmente tem na titulação principal. Aqui no método de Mohr, a gente vai precisar fazer o branco. E no método de Vohra, então, a gente tem esse trabalho de fazer essa titulação indireta, tá? Eu tô passando aqui meio rápido, mas é claro que eu vou voltar e vamos fazer exercício de cada tipo, tá? Então, essas seriam as considerações importantes. Aqui na apostila tem exemplo de tudo, tem exemplo de como faz todos os cálculos, como que a gente usa o branco para descontar, então, do volume da titulação no método de Mohr, e como que a gente pode fazer aqui no método de Vohra para achar a concentração. Então, aqui, quem vai estar sendo colocado a mais, em geral, é a própria prata. Aí, essa quantidade de prata em excesso vai ser titulado, aqui no caso, com tiocianato. Então, aqui a gente pode chamar de uma titulação indireta ou retrotitulação. E aí, a gente consegue, então, pela quantidade que estava sobrando, saber o quanto reagiu, ok? Vamos fazer um exercício? E aí, acho que vai ficar melhor. O último método é o de Fajans, que, na verdade, é um indicador aqui que ele tem uma
fluorescência e ele é um indicador de superfície, mas a titulação em si, ela não tem mudança nenhuma. Então, é só a maneira como o próprio indicador vai fornecer o visual, né, desse ponto final da titulação. Ok? Então, vamos para a lista. E aí, vamos fazer o seguinte, já que esses exercícios são um pouquinho mais fáceis, eu não vou fazer agora. Eu vou dar uma tarefinha para vocês. Deixa eu ver aqui um número de um exercício. Aqui tem exercício teórico, que é o 36, para dizer as diferenças e as semelhanças entre os métodos. E aí temos aqui, ó, o exercício 37. Esse 38, nesse momento, a gente vai deixar por último. Vamos fazer o 37 e vamos fazer o 39, ok? Daí vamos fazer o seguinte, para ficar um pouco mais interessante. Quem me apresentar aí na próxima aula, começo da aula, tem que mostrar o exercício e explicar para mim o que fez. Se tiver certo, 37 ou 39. Mas tem que entrar na aula e tem que mostrar a resolução do exercício. Se tiver certo, tudo certinho, vai ganhar 1 ponto na média. Não é na curta nem na longa, é na média. Ok? Para ver se incentiva aí o pessoal a participar um pouco mais dos exercícios. Concordam, meninas? Super. Beleza. Hã? Então, vamos lá. Se vocês quiserem começar a tentar fazer aí e me perguntar alguma coisa, eu vou esperar aqui até 20 e 30, tá? Se não, então, na aula que vem, vocês podem trazer o exercício, mostrar, falar como que vocês fizeram, que tá valendo o que eu acabei de falar e vai ganhar o pontinho. Ok? Combinado? Obrigada, professora. Combinado. Então, tá bom. Vocês têm a lista, né? Eu vou parar de compartilhar aqui e vou dar uma esperadinha, tá bom? Professora, eu preciso usar a massa molar em algum momento? Quando você tem esses exercícios de precipitação que pedem pureza, você vai ter que achar a massa do sal, né? Geralmente é um sal, e aí correlacionar com a massa total, para achar o 100%.
Se você vai ter que achar a massa, então significa que o número de mols que vai estar lá do lado do titulado vai ter que ser massa sobre massa molar, certo? Certo. Então tá bom. Professora, tem que dar 46,55%? Eu preciso olhar o resultado, não estou com o resultado aqui, mas de qualquer forma eu não iria te contar, já que está valendo um ponto. E você ainda tem tempo para rever e tal, porque é só semana que vem. Mas verifica se está tudo ok. Então, eu de verdade não lembro o resultado, mas vai dar uma porcentagem aí, dá uma verificada do jeito que eu te falei, em relação à pureza. Tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Professora,
Oi. Deixa eu fazer uma perguntinha, não é em relação ao exercício, não. É em relação a o relatório de estágio e as horas complementares. Teve alguma mudança em relação a esse ano que a gente acabou perdendo, querendo ou não? Não, na verdade, não. Não. As atividades o pessoal está enviando por e-mail para a Uhum, secretaria e daí eles me encaminham para fazer o apontamento de horas, do mesmo jeito. entendi. Então, então Pode está falar. sendo entregue, está sendo entregue só que digitalizado. Sim. E vamos supor, assim, eu trabalhei numa empresa, se caso eu não conseguir estagiar até o fim da faculdade, vamos supor. Porque só tem um ano que vem, né? Sim, E eu trabalhei numa empresa, né, do ramo químico, desde o começo da faculdade até março do ano passado. Se eu conseguisse que assinassem para meu relatório de estágio, eu poderia fazer isso? pode Pode. fazer, pode. Desde que dê o número de horas, tudo bem. Ah, sim. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Até mais, professora. Boa noite. Até, boa noite.